como transformar fração em um número decimal, e vice-versa, como transformar um número decimal em uma fração. Se você tem dificuldade, se enrola na hora de transformar fração em decimal, ou transformar decimal em fração, essa aula foi feita para você. Não que vá cair uma questão no Enem, no vestibular ou em um concurso, só para você realizar uma transformação, mas com certeza esse pode ser um dos passos para a resolução do exercício. Usar uma fração em vez de um número decimal, ou um número decimal em vez de uma fração, pode facilitar a sua vida na resolução de uma questão. Então, antes de começar a aula, comenta aqui embaixo qual a sua preferência: fazer contas com frações ou fazer contas com números decimais. Deixa a hashtag aí e roda a vinheta. Fala, aluninhos e aluninhas, Malícia na área! Vamos começar a aula transformando fração em número decimal. Para isso, temos que lembrar apenas uma frase: a fração nada mais é do que uma divisão. Então, para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir o número de cima, o numerador, pelo número de baixo, o denominador. Veja esse exemplo, é o caso do 3/4. Você divide o 3 pelo 4. Se você não se lembra como que se faz essa conta com detalhes, eu vou deixar o link do vídeo deste canal aqui na descrição. Então eu vou fazer aqui bem rapidinho para vocês. O 3 ele não dá para dividir por 4. Eu acrescento 0 e o 0, na resposta. O número que mais se aproxima multiplicado por 4 de 30 é o 7, porque 7 vezes 4 é 28. 30 menos 28 resta 2. Acrescento 0 de novo. 5 vezes 4 é exatamente igual a 20. 20 menos 20, resta 0. Então, o 3/4, na sua forma decimal, é 0,75. De boa, né? Vamos para o outro exemplo. 1/5. É só pegar o número de cima, 1, e dividir pelo 5. O 1 também não dá para dividir pelo 5, então eu acrescento 0 e o 0, no resultado. Que número vezes 5 dá exatamente igual a 10? O 2. Então 10 menos 10 é igual a 0. Acabou a conta também. 1/5 em sua representação decimal é 0,2. Vamos para o outro exemplo. É o caso do 23 décimos. E dessa vez vai ser ainda mais fácil. Pega o número de cima e divide pelo de baixo. 23 dividido por 10. Dividir qualquer número por uma potência de 10 é a mesma coisa que andar com a vírgula para a esquerda. Veja, eu pego o número de cima e copio aqui do lado. E aí é só ver, o 10 tem quantos zeros? O 10 tem apenas um zero. Então eu devo andar apenas uma casa para a esquerda com a vírgula, ficando 2,3. Essa é a representação decimal da fração 23 décimos. Um outro exemplo só para complementar essa ideia. 7 centésimos. Divide o número de cima pelo de baixo. Então, 7 dividido por 100, dividir por uma potência de 100 é a mesma coisa que andar com a vírgula para a esquerda. Copio o 7 ali do lado. Vejo quantos zeros o 100 tem. O 100 tem 2 zeros. Então eu devo andar duas casas com a vírgula para a esquerda. Uma casa não tem mais nenhum número aí. Acrescenta 0, vírgula e 0 novamente. Então a representação decimal de 7 centésimos é 0,07. Agora eu vou mostrar como transformar um número decimal em uma fração. E é exatamente o oposto dos dois últimos exercícios que nós fizemos ali em cima. O primeiro exemplo que nós temos é o 0,8. Para fazer isso, nós vamos pegar a parte numérica relevante. Esquece esse 0 à esquerda, fica só o 8. Esse é o número que vai no numerador. E o denominador ele sempre vai ser uma potência de 10. Ou seja, pode ser 10, 100, 1000. Isso vai depender do número de casas após a vírgula que o número decimal tem. O número de casas após a vírgula será um número de zeros que vai estar ali no denominador. O 0,8 tem uma casa após a vírgula. Então o denominador só terá um zero. Ficou o 8 no denominador, embaixo 1 e 1 zero só. 8 décimos. Só que ainda não acabou não. Tem que simplificar essa fração. Divide os dois números por 2 e fica 4/5. O outro exemplo é 4,85. A parte relevante vai lá no numerador. E esse número é inteiro de parte relevante, né? Fica lá o 4, o 8 e o 5. E o denominador é sempre uma potência de 10. O 4,85 tem duas casas decimais. Duas casas após a vírgula. Então o denominador vai ter 2 zeros. Sobre 1, 0 e 0. 2 zeros. Sobre 100. Então, 485 centésimos. Para finalizar é só simplificar. Divide os dois números por 5 e fica 97 sobre 20. Agora
Agora, para mostrar para vocês como isso pode cair em uma questão, eu trouxe um exercício. Olha ele aí. Um chocolate foi repartido em 3 amigos. André, Ana e Clara. André comeu 1/5 do chocolate. Ana, 1/10 e Clara, 0,4. Que porção do chocolate sobrou? Tem essas alternativas aí. Pausa o vídeo, tenta resolver e logo em seguida eu mostro para vocês como eu resolveria. Bem, vamos analisar. Para descobrir quanto que sobrou, eu tenho que somar a parte que essas 3 pessoas comeram. Só que veja, são números que estão ou em fração ou em decimal. Para eu poder somar isso aí, eles têm que estar falando a mesma língua, eles têm que estar no mesmo formato. E como todas as alternativas aí estão em fração, eu vou trabalhar diretamente com fração também. Para isso, eu tenho que transformar o 0,4 em uma fração. Pego a parte relevante, é o 4. Quantas casas após a vírgula ele tem? Uma, então o denominador vai ter apenas um zero, fica 4/10. Tá na hora de somar tudo isso. Vai ficar 1/5 do André, 1/10 da Ana e 4/10 da Clara. Somando tudo isso daí. Se você ainda não está confiante, não se lembra como somar muito bem essas frações, também vou deixar o link aqui na descrição da aula de soma e subtração de frações. Mas já para quem está calejado, eu tenho que transformar esses denominadores em denominadores iguais para poder somar essa fração. Vou transformar todos esses denominadores no denominador 10. 10 e passo o traço. Para transformar essas frações, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. E os outros denominadores já são 10. Então os numeradores ficam iguais. Mais 1 e mais 4. 2 mais 1 mais 4 costuma dar 7. Então a soma disso tudo aí dá 7/10. Acabou a conta? Ainda não. Essa foi a parte que eles comeram do chocolate. Eu tenho que descobrir a parte que sobrou. Então eu tenho que pegar a parte inteira do chocolate. A parte inteira nesse caso vai ser 10/10, porque é a fração que representa o todo do chocolate menos os 7/10. Aqui tá fácil, os denominadores já estão iguais. É só subtrair 10 menos 7 e fica igual a 3/10. Resposta é a letra E. Essa foi a aula de como transformar fração em número decimal e vice-versa. Se você curtiu a aula, deixe o joinha, inscreva-se para continuar acompanhando os vídeos e ative o sininho para não perder nenhum deles. E lembre-se, aprender matemática é um mero efeito colateral dessas aulas.